Fala pessoas, tudo certo com vocês? Estou eu de novo aqui para mais um vídeo sensacional aqui nesse canal, que é feito com o maior carinho e amor para vocês. Esse canal que agora tá naquela vibe, aquela nossa revisãozinha básica do Enem, nesse quadro que todo mundo ama, todo mundo gosta, que é no Enem que nos leem, pessoas, e hoje a gente vai falar mais um pouquinho de conteúdos de códigos e linguagens que aparecem na prova do Enem. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre linguagem informal e linguagem formal na prova do Enem. Bora lá? Muito bem, pessoas, então olha só, quando a gente fala de linguagem formal e informal, eu preciso relembrar para vocês o que é cada uma dessas coisas. Então quando eu falo de linguagem formal, é a linguagem padrão, aquela que você aprende na escola. Ou seja, toda a gramática organizadinha, bonitinha, essa é a linguagem formal, certo? E aí, obviamente, a linguagem formal ela vai ser utilizada em algumas situações da nossa vida, não são em todos os momentos, tá? Então você vai dar uma palestra em Harvard, aí você usa a linguagem formal, porque você está falando lá num lugar em que aquela situação exige isso de você. Ou, sei lá, você vai fazer uma entrevista de emprego, num emprego novo, que as pessoas te conhecem, tá aí você vai com uma linguagem um pouco mais formal, para tentar também conseguir aquele emprego. Enfim, tem situações da vida que pedem uma linguagem mais formal. Agora, a linguagem informal é essa do cotidiano, aquela que vocês no dia a dia, todos os momentos, tá? E não tô falando internetesa, hein, pessoas? Porque internetesa é esse VC, SC, BLZ, SLK, você é louco, mano? Certo? Não é essa é internetesa, é outra coisa. Quando eu falo de linguagem do cotidiano, linguagem informal, é quando você fala assim, quando você fala tô aqui, essa linguagem mais simples, mais acessível a todo mundo. E aí também tem situações que permitem que você use isso, que é a maioria das situações, e tem situações que daí não dá para utilizar essa linguagem informal. O Enem cobra isso? Cobra, porque entra dentro da variedade linguística. Entra dentro de variação linguística. Ah, professor, não lembro mais o que é variação. Tá aqui no card de aula de variação linguística aqui do canal para você assistir também. Beleza? Então agora a gente vai fazer o quê? Vai ver como que aparece isso no Enem através de exercícios. Por meio de exercises. Vamos para o primeiro exercício? Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou lendo o exercício aqui com vocês. Vou falando contigo. E aí, se você já for entendendo, já for sabendo qual que era a resposta, coloca nos comentários aqui, ó. Exercício 1, resposta é letra tal. E exercício 2, resposta é letra tal. Já vai colocando nos comentários para saber se você está entendendo o que eu tô falando com vocês, tá? Beleza? Então vamos lá. Olha que bonitinho isso aqui, ó. Urgência emocional. Diz assim: se tudo é para ontem, se a vida engata uma primeira e sai em disparada, se não há mais tempo para paradas estratégicas, caímos fatalmente no vício de querer que os amores sejam igualmente resolvidos. Num átimo de segundo. Professor, o que seria átimo? Átimo vem de átomo. Ó, de um átomo de segundo. Bonito, não? Temos pressa para ouvir eu te amo. Não vemos a hora de que fiquem estabelecidas as regras de convívio. Somos namorados, ficantes, casados, amantes? Urgência emocional, uma cilada. Associamos diversas palavras ao amor. Paixão, romance, sexo, adrenalina, palpitação. Esquecemos, no entanto, da palavra que viabiliza esse sentimento: paciência. Amor sem paciência não vinga. Amor não pode ser mastigado e engolido com emergência, com fome desesperada. É uma refeição que pode durar uma vida. Bonito, hein, M. Medeiros? Olha, bonito isso, hein? Muito bonito, falando sobre o amor. Agora, nesse texto de opinião, ó que bonito, as marcas linguísticas revelam uma situação distensa e de pouca formalidade. O que se evidencia pelo, distensa é sem tensão, tudo bem? Então não tem tensão. E de pouca formalidade, ou seja, informal. Então aqui é um texto com informalidade, porque está falando do amor de modo acessível a todo mundo. E aí, vamos lá. As alternativas dizem o seguinte, eu vou ler todas as alternativas e depois a gente discute qual que é a certa, tá bom? Fala assim, ó. A. Impessoalização ao longo do texto. Não fale comigo assim, relógio, fique quietinho. Eu vou fazer uma coisa para ele não falar comigo, quer ver? Aqui, ó, vou fazer uma coisa bem legal. Não perturbe. Que beleza. Agora não vai me perturbar. Show, voltamos. A. Impessoalização ao longo do texto, como em se não há mais tempo. Letra B. Construção de uma atmosfera de urgência em palavras como pressa. Letra C. Repetição de uma determinada estrutura sintática, como em se tudo é para ontem. Letra D. ênfase no emprego da hipérbole como em uma refeição que pode durar uma vida. E letra E, emprego de metáforas como em a vida engata uma primeira e sai em disparada. Bom,
Então ele está dizendo aqui, é um texto de opinião com marcas linguísticas que revelam uma situação distensa de pouca formalidade. O que é que evidencia essa pouca formalidade e sem essa tensão? Bom, algumas coisas evidenciam. Primeiro, essa linguagem mais acessível, certo? E para ser acessível, muitas vezes ele utiliza de elementos mais, digamos, conotativos. Então está usando aí de figuras de linguagem, né? Ele faz alguns usos de figuras de linguagem aqui, como essa última frase, né, que ele fala, é uma refeição que pode durar uma vida. Então tem isso. E ainda tem outros elementos, como as próprias palavras. A escolha das palavras deixa isso aqui mais simples. Tudo bem? Então vamos lá. O que é que deixa isso mais simples? É a impessoalização ao longo do texto, como em Se Não Há Mais Tempo. Ou seja, é um texto impessoal, não tem o ar de quem está colocando, o ar de quem está escrevendo, não tem a opinião, o olhar de quem está escrevendo? Tem sim, então ele não é impessoal. Falso. Então letra A é falsa. Letra B. Construção de uma atmosfera de urgência em palavras como pressa. Não, pelo contrário. Ele diz que o mundo está urgente, mas aqui nesse texto sobre o amor não pode ter urgência. Então, falso. Letra B, falso. Letra C. Repetição de uma determinada estrutura sintática como em Se Tudo É Para Ontem. O que tem a ver a estrutura sintática com informalidade? Nada a ver. Aqui não tem nada a ver com a paçoca, letra C é falsa. Aí sobrou letra D e letra E. Letra D, ênfase no emprego da hipérbole como em uma refeição que pode durar uma vida. Então ele está dizendo que é exagero, né? Uma hipérbole no sentido de uma refeição que pode durar uma vida. Ou será que é letra E? Emprego de metáforas como em a vida engata uma primeira e sai em disparada. Bom, primeiro, eu falei que tinha algumas coisas da conotação. Então qualquer uma dessas duas tem conotação. Agora, a ênfase no emprego da hipérbole, tem ênfase no emprego da hipérbole ou só tem uma hipérbole, que é essa aqui? Só tem uma hipérbole, não tem ênfase. E a outra, emprego de metáforas. Tem algumas metáforas, né? Uma cilada, o que mais tem de metáforas aqui? Tem algumas metáforas, né? O amor sem paciência não vinga. Então tem algumas coisas de metáfora aqui. Então olha só, ele tem várias metáforas no texto, entre elas, né? A vida engata uma primeira e sai disparada. Então, a adequada aqui é a letra E, de helicóptero. Até afoguei. Desculpe. Então, letra E, de escolinha do professor Noslen. Certo? Escolinha do Nonô. Maravilha? Tranquilo? Por falar em escolinha do Nonô, tive uma ideia, hein? Você acha que seria legal fazer uma escolinha do Nonô, estilo escolinha do professor Raimundo, aqui no YouTube? Ai, que ideia legal, hein? Gostei disso, hein? Gostei. Coloca nos comentários se você quer isso. Eu vou pensar nessa possibilidade. Vamos lá. Então, resposta letra E. Sacaram aqui? Então aqui você tem que entender o texto para aí identificar qual é a alternativa correta. Fácil, mais ou menos? Vamos para a questão de número 2? Questão 2, tem um textão grandão aqui, bem bacana. Vamos lá para a questão de número 2. Vai! 2 desse ó. Papos. Me disseram. Disseram-me. O correto é disseram-me, não me disseram. Eu falo como quero. E te digo mais, ou é digo-te? O quê? Digo-te que você, o te e o você não combinam. Lhe digo? Também não. O que você me dizer? O que você está sendo... que você está sendo grosseiro, pedante e chato. Dispenso suas correções? Vê se esquece-me. Falo como bem entender. Mais uma correção e eu, o quê? O mato. Que mato? Mato-o, mato-lhe, mato você, matar-lhe-ei-te. Ouviu bem? Pois esqueça-o e pare-te. Pronome no lugar certo é elitismo. Se você prefere falar errado, falo como todo mundo fala. O importante é me entenderem ou entenderem-me. Muito bem, Luiz Fernando Veríssimo aqui, né, comédias para se ler na escola. Um bate-papo entre um cara que fica corrigindo o outro e um cara que fala com a linguagem do dia a dia. Beleza? Show de bola. Nesse texto, o uso da norma padrão, definido por um dos personagens, torna-se inadequado em razão do quê? Bom, é um bate-papo entre dois amigos, aparentemente dois amigos, e aí um deles tá falando como todo mundo fala, né? Me disseram, coisas assim, colocando o pronome na frente do verbo no início de frase, que é muito normal de falar isso, né? Me abraça, me olha, me ajuda. É muito normal na informalidade a gente fazer isso. O outro começa a corrigir. Informa-me, né? Disseram-me. Começa a ficar o chato da história.
E aí ele pergunta, no texto, o uso da norma padrão definido por um dos personagens torna-se inadequado em razão. Então veja, ele já está deixando claro que está inadequado o uso da correção, entre aspas aqui, utilizando a norma padrão. Por quê? Vamos para as alternativas. Vamos lá. Ai, gente, tô uma gripe que tá, olha. Me pegou essa gripona aqui, gente. Ai, vamos lá. De novo, vai. Letra A. Alta de compreensão causada pelo choque entre gerações. B. Contexto de comunicação em que a conversa se dá. C. Grau de polidez distinto entre os interlocutores. D. Diferença de escolaridade entre os falantes. E. Nível social dos participantes da situação. E aí, gente, por que está inadequado o uso da norma padrão aqui? É porque alta de compreensão causada pelo choque entre gerações? Nem dá para saber se são gerações diferentes aqui. Nada a ver essa letra A. Letra B. Contexto de comunicação em que a conversa se dá. Pode ser, porque é um contexto do cotidiano, do dia a dia. Então não pede norma padrão aqui, pede informalidade. Pode ser a B. A C. Grau de polidez distinto entre interlocutores. É por isso que está inadequado usar a norma padrão? Nada a ver. Diferença de escolaridade entre os falantes, não dá nem para saber qual é a escolaridade de cada um. Não tá mostrando isso no texto. Não é porque um falou me disseram, o outro falou disseram-me que tem diferença de escolaridade. Nível social dos participantes não tá falando nada do nível social deles. Nada a ver. Então, resposta aqui, gente. Letra B de bola. Pessoas, letra B. Então veja, é assim que o Enem vai cobrar de vocês essa relação da formalidade e informalidade. Quando você vai identificando isso, é muito fácil. Percebe que é uma questão basicamente de compreensão de texto, em que como pano de fundo eu tenho o conteúdo de formal e informal, o conteúdo da linguagem formal e linguagem informal. É assim que aparece no Enem. Você tem o texto, a compreensão do texto, e como pano de fundo, como base para a resolução disso, você vai utilizar os conceitos da linguagem formal e da linguagem informal. Maravilha? Show de bola? Tranquilo? Muito bem, pessoas. E aí, estão gostando do Enem com o Nosnem? Aqui do Clube do Nosnem? Pessoas, aproveita e já dizer pra você. Se você não conhece o Clube do Nosnem ainda, aproveita, clica no link aqui embaixo, que tá cheio de coisa bacana e cada vez mais coisas novas estão chegando. Não pode perder o Clube do Nosnem, que é o maior clube de estudos de língua portuguesa do planeta Terra Brasil. Certo? E se você gostou desse vídeo, faz o quê? Compartilha, se inscreve no canal, deixa o likezão, manda nos comentários que outros tipos de vídeos você quer ver aqui no canal que eu faço pra vocês. Maravilha? Tamo junto, beijo no coração, até a próxima, valeu! Fui!